Olá, bem-vindo ao canal Economia e Tecnologia. Estamos aqui na nossa playlist sobre capitalização composta com calculadora científica. Esse é o vídeo 5. Nesse vídeo nós vamos fazer o cálculo de taxas equivalentes de juros em capitalização composta. Lembrando que no vídeo 1 foi feito o cálculo do valor futuro, no vídeo 2 o cálculo do valor presente, no vídeo 3, o cálculo da taxa de juros e no vídeo 4, o cálculo do prazo ou período de aplicação. Então agora vamos diretamente para o nosso conteúdo. Você está pronto? Vamos lá então? Mãos à obra. O que são taxas equivalentes em capitalização composta? Bom, podemos dizer que duas taxas são equivalentes nesse regime de capitalização composta quando aplicadas a um mesmo capital, ou seja, a um mesmo valor presente, e durante um mesmo prazo elas produzem montantes, ou seja, valores futuros que sejam idênticos, que sejam iguais. Sendo assim, se eu tenho uma taxa I1 e uma outra taxa I2, e para essas taxas eu tenho respectivamente os prazos N1 e N2, e esses prazos, obviamente, eles têm que estar na mesma equivalência de tempo dessas taxas. Nós dizemos que temos taxas equivalentes se o valor presente multiplicado por 1 mais I1 elevado a N1 for igual ao mesmo valor presente vezes 1 mais I2 elevado a N2. Ou seja, se a gente deseja calcular a taxa I1, que é equivalente, nós vamos fazer o quê? Tentar isolar I1 nessa fórmula. Desse modo, se nós aplicarmos a raiz de N1 dos dois lados dessa equação, o que vai acontecer? Dada a propriedade dos radicais que nós temos, conhecida que é o fato de que a raiz de um determinado número x, a raiz, por exemplo, b de um determinado número x elevado a a, é a mesma coisa que esse x elevado a sobre b. Então, por meio dessa propriedade, nós verificamos que teremos N1 sobre N1 aqui, né, como expoente, ou seja, N1 no numerador, N1 no denominador, a divisão disso vai dar 1. Podemos, assim, liberar o nosso I1 e teremos, então, a fórmula I1 é igual a 1 mais I2 elevado a N2 dividido por N1 menos 1. Bom, vamos ver um exemplo numérico para isso ficar mais claro, porque aparentemente apenas essa demonstração não evidencia muita coisa, não é verdade? Então vejamos. Qual a taxa anual equivalente a 2% ao mês em capitalização composta? Então, não é simplesmente pegar os 2% e multiplicar por 12 meses, né? Isso daria 24%, mas essa não é a resposta. Então vejamos, eu quero calcular a nossa I1, que é a taxa anual, a nossa I2 é a taxa mensal conhecida de 2%, e aí temos os prazos, ou seja, para N1, que é correspondente à taxa 1, nós temos 1 ano. E para N2, que seria para a nossa taxa mensal, 12 meses. Substituindo esses valores aqui na fórmula que nós mostramos na tela anterior, teremos então esta elaboração algébrica, o que nos leva, dados os cálculos feitos, a uma taxa de 26,82% ao ano. Portanto, observem que essa taxa é 2,82 pontos percentuais acima de 24%. Tá? Então, essa taxa de 26,82% ao ano, aplicada somente uma vez a um capital, vai produzir exatamente o mesmo montante que se pegarmos o mesmo capital e capitalizarmos 12 vezes no ano a 2% ao mês. Tá? Então, é esse o conceito de taxas equivalentes. Passando aqui, como que faríamos esse cálculo em uma calculadora científica convencional? Tá?
que é o objetivo da nossa playlist, não calculadoras financeiras. Bom, eu tenho que fazer aquela operação na calculadora, então basicamente o que eu preciso fazer é 1 mais 0,02 elevado a 12 menos 1, né? O que é bastante simples. Então, pegando aqui o emulador que eu tenho utilizado da FX82ES, que é semelhante a FX82MS, nós vamos simplesmente digitar esta linha que está aqui. Ou seja, temos que fazer, abrindo parênteses, começando aqui, 1 mais 0,02, fecho parênteses, vou elevar isso a 12 com a nossa teclinha x elevado ao quadradinho. Quem tem a outra calculadora, que é a FX82MS, se lembra que é a tecla com o símbolo do circunflexo, ela está inclusive na mesma posição, falamos disso no vídeo 0, e aqui, então, nós vamos fazer elevado a 12. Vejam que o cursor está aqui na parte superior, né, junto com o expoente, e para fazer o descer, basta usar a tecla direcional para a direita, o cursor desceu, menos 1 da fórmula, e aí a hora que eu apertar o botão de igual, teremos a resposta, que é 0,2682. Observem, essa resposta está na forma decimal. Para obtermos o formato percentual de apresentação, o que nós precisamos fazer? Multiplicar isso por 100. Answer vezes 100, 26,82. Aqui temos várias casas decimais. Já mostrei em vídeos anteriores como fazer o procedimento para mostrar menos casas decimais. Mas está aí a resposta, então, portanto, na calculadora. Bom, a gente pode generalizar essa fórmula, né? Deixar ela um pouco mais palatável, um pouco mais fácil para trabalhar. Então, como podemos fazer isso? Vejam, se a gente considerar que sempre estaremos querendo calcular uma taxa, que eu estou chamando aqui de IQ, ou seja, o que é IQ? A taxa que eu quero. Ela vai ser igual a 1 mais a taxa que eu tenho, que é a IT, elevado ao prazo que eu quero, dividido pelo prazo que eu tenho, menos 1. Então, considerando a taxa que eu quero e o respectivo prazo que eu quero, e a taxa que eu tenho e o respectivo prazo dessa taxa que eu tenho, substituindo nessa fórmula, sempre conseguiremos calcular a taxa equivalente. Então, vamos pegar aqui um segundo exemplo, fazer a solução algébrica e posteriormente na calculadora. Então, qual a taxa mensal equivalente a 0,1% ao dia em capitalização composta? Então, repetindo o que eu disse anteriormente, não basta a gente pegar essa taxa e multiplicar ela por 30 dias para acharmos a taxa mensal. Aplicando nessa fórmula, nós teremos o quê? A taxa que eu quero é uma taxa mensal, eu destaquei ela em vermelho. A taxa que eu tenho é uma taxa diária de 0,1%. Lembrando, formato decimal 0,001, que é 0,1 dividido por 100. O prazo que eu quero são 30 dias e a taxa que eu tenho, desculpem, é uma taxa para um dia, porque ela é diária. Então, substituindo esses dados na fórmula, nós teremos que IQ é igual a 1 mais a taxa que eu tenho, que é de 0,001, e o que eu quero? Eu quero 30 dias, ou seja, eu quero um mês. Então, 30 sobre 1, o que obviamente é simplesmente 30. Portanto, se nós elevarmos a taxa diária a 30, teremos a taxa mensal correspondente de 3,0439% ao mês. Então, essa é a solução algébrica. Vamos verificar, então, na calculadora científica. O nosso problema nessa calculadora, ou em uma semelhante, é, então, somar 1 à taxa que nós temos e, basicamente, elevar a 30, né? Subtraindo 1 que é da fórmula lá. Então, vejamos. Vou pegar aqui o meu simulador. Do cálculo anterior, eu limpo a tela com AC. Faço 1
Opa, esqueci aqui do parênteses. 1 mais 0,001, atenção aqui ao número de casas decimais, elevado a 30, uso a tecla direcional para tirar o cursor do expoente, menos 1 igual. Pronto, eu tenho aqui a minha resposta, que está, neste caso, ainda na forma decimal. Multiplicando por 100, teremos a resposta na forma percentual. Então, isso dá 3,0439 ou 3,044% ao mês. Ok? Então, temos aí a nossa solução. Um terceiro exemplo para a gente reforçar isto e dificultar aqui um pouquinho. Qual a taxa trimestral equivalente a 411,5% ao ano em capitalização composta? Aí você vai dizer, nossa, mas essa taxa de juros é brutalmente elevada. Realmente. Só que essa taxa é a taxa do cartão de crédito, ou seja, a taxa do rotativo de cartão de crédito em janeiro de 2023. Tá? 411,5% ao ano. Qual seria a sua taxa trimestral equivalente? Então, óbvio, nós não podemos pegar essa taxa simplesmente e dividir por 4. Aí alguém poderia dizer, por que dividir por 4? Simples, porque num ano há 4 trimestres. 4 vezes 3, 12. 4 trimestres. Então, nós queremos uma taxa trimestral. A nossa taxa que temos é anual de 411,5. Eu quero um prazo de 90 dias, porque quero uma taxa trimestral. E a taxa que eu tenho, que é anual, é uma taxa para 360 dias. Um outro cuidado aqui, ó. Para uma taxa dessa, quando eu faço a divisão por 100, o decimal é 4,115. Então, substituindo esses dados na fórmula, nós teremos que a taxa que eu quero é igual a 1 mais 4,115 elevado ao prazo que eu quero de 90 dias, dividido pelo prazo da taxa que eu tenho, que é de 360 dias. Então, vejam que a taxa trimestral é de 50,3874% ao trimestre. Então, essa é a solução. Como fazemos isso na nossa calculadora científica? Então, novamente, nós temos que pegar os dados disponibilizados, aplicar na fórmula, e aí, olhando para a fórmula que está aqui, né, que é da tela anterior, nós vamos realizar esta linha de cálculo na nossa calculadora. Então, temos que inserir esta linha de cálculo. Vejamos. Vamos pegar aqui o nosso emulador, né? Limpo a tela. Vou abrir parênteses em primeiro lugar. 1 mais 4,115. Fecho parênteses. Vou usar a tecla x elevado ao quadradinho, que é o nosso expoente aqui, a nossa exponencial, para abrir parênteses novamente, porque aqui eu tenho uma fração. Ah, mas você poderia ter feito aqui a simplificação, dividindo isso por 90 e ficando 1 sobre 4? Sim, se você enxergou isso, excelente. O que nós estamos fazendo é pegando justamente 1/4 da taxa anual, tá? Então, 90 sobre 360, que é 1/4, portanto, de forma simplificada, eu vou descer aqui usando a tecla direcional, colocar o menos 1 da nossa fórmula, e quando teclar igual, já teremos a resposta no formato decimal. Vejam, 0,5038. Multiplicando isso por 100, chegamos na apresentação em percentual, 50,387385, com todas as casas decimais aqui, né? A mais do que está aparecendo no resultado. Mas é isso então que nós temos. Pessoal, então, se vocês gostaram desse vídeo, se o conteúdo foi útil, se ele foi interessante,
por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos acompanhe aí pelo YouTube, porque muito mais conteúdo virá pela frente. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!